Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos dar início ao assunto mineração. De antemão, uma diferenciação conceitual. O que é minério, o que é mineral? Olha só, os minerais são obtidos a partir das rochas. Afinal de contas, as rochas são agregados naturais de minerais. Essa é a definição de rocha. E os minerais que agregados, agrupados, compõem as rochas, os minerais são compostos por elementos químicos dos mais diversos. E o mineral, quando ele tem valor econômico, quando um mineral constituinte da rocha, quando ele tem valor de compra e venda, aí sim ele passa a ser chamado de minério ou recurso mineral. Então, minério ou recurso mineral é todo mineral dotado de valor econômico. Lembra? Recurso é tudo aquilo que tem valor econômico. E os minérios, eles são classificados entre metálicos, não metálicos, mas podem ser classificados também entre minérios energéticos e não energéticos. Mas acho melhor falar sobre isso numa aula mais específica de fontes de energia, tá bom? Olha só, de antemão, é importante você lembrar, quando nós falamos da produção de metais, como o ferro, como o manganês, como o cobre, o ouro, a prata, o alumínio, a bauxita, né? Quando nós falamos do níquel, do chumbo, do nióbio, nós estamos falando de metais associados exclusivamente a rochas cristalinas, associados a estruturas cristalinas. Vejam, em estruturas cristalinas nós encontramos metais e não metais. Porém, os metais estão associados, repito, sempre a rochas, a estruturas cristalinas, que eu não sei se você se lembra, representam uma amálgama de rochas ígneas ou magmáticas com rochas metamórficas. São as rochas mais abundantes da litosfera, são as rochas que compõem a estrutura, o alicerce da litosfera terrestre, tá bom? Agora, os não metais também têm valor econômico. Por exemplo, o petróleo é um não metal, é um minério não metálico energético. O carvão mineral é um minério não metálico energético. É, por exemplo, a areia utilizada para construção civil. É, por exemplo, a água. É, por exemplo, o granito utilizado para construção civil. Percebe? Então, nós temos vários exemplos de minérios não metálicos também dotados de valor econômico, as pedras preciosas, né? Enfim, percebam que os não metais, a ocorrência já é mais diversificada. Alguns grupos de não metais estão associados a rochas cristalinas também, e outros não metais estão associados a sedimentares. Por exemplo, o petróleo, por exemplo, o carvão mineral. Na verdade, por exemplo, todo esse grupo de combustíveis fósseis são minérios energéticos não metálicos associados exclusivamente a rochas e a bacias sedimentares, os chamados combustíveis fósseis, tá bom? Outro aspecto importante, minha gente, quando nós falamos de transporte de minério, é transporte de carga pesada e se faz necessário um transporte específico para esse tipo de carga. Olha só, geralmente o transporte de minérios, ele é feito a partir desses sistemas de transporte. Nós estamos falando do transporte ferroviário, que tem uma grande capacidade de carga, que tem um custo de deslocamento baixo. Nós estamos falando de um modelo que é específico para cargas em grande quantidade, no caso da mineração, carga pesada. Você precisa lembrar que no Brasil nós temos importantes ferrovias utilizadas para escoamento de minérios. Por exemplo, a Estrada de Ferro Carajás, que liga a Serra dos Carajás, lá no Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão, na qual esse minério de ferro, principalmente, ele é escoado para exportação. Você precisa lembrar da Estrada de Ferro Vitória Minas. Lembra dela? A Estrada de Ferro Vitória Minas, ela liga o quadrilátero ferrífero, uma grande área de mineração no Brasil, e a produção metálica do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é escoada pela Estrada de Ferro Vitória Minas até o porto de Tubarão, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Tá percebendo? Nós temos a Estrada de Ferro Central do Brasil, que tira a produção metálica do quadrilátero ferrífero em Minas para abastecer as siderúrgicas
as fábricas de aço no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais. As grandes siderúrgicas do Brasil, elas são abastecidas pelo ferro do quadrilátero ferrífero e esse ferro chega até essas siderúrgicas, essas fábricas de aço, por intermédio de uma ferrovia, a Estrada de Ferro Central do Brasil, tá bom? Outro meio de transporte, de escoamento de carga mineral, são os dutos, que é caro para instalar. O custo de instalação do duto é caro, ele gera impactos ambientais no processo de instalação, mas ele tem uma vantagem, né? É escoamento de carga constante a baixíssimo custo. Então, para escoamento de óleo cru, óleo bruto, petróleo, nós usamos o oleoduto. Temos navios petroleiros também, mas principalmente o oleoduto. Para transporte de gás, o gasoduto. E para transporte do minério de ferro, vamos lembrar que aqui no Brasil nós temos o maior mineroduto do planeta, o mineroduto Minas-Rio, que liga o quadrilátero ferrífero até o porto do Açu, no Rio de Janeiro. O ferro ele é moído, ele fica parecendo uma areia bem grossa, ele é colocado nesse duto para minério. Veja, você tem uma diferença de altitude, então ele atua por gravidade, mas você tem muitas bombas d'água que dá pressão nesse ferro moído e vai empurrando esse ferro moído desde o quadrilátero ferrífero até o porto do Açu, no Rio de Janeiro, também voltado para exportação. Percebe? São transportes específicos para isso. E não se esqueçam, o Brasil ele é um grande exportador de commodities. Você lembra o que são commodities? Commodities são produtos primários ou semi-manufaturados, de industrialização muito simples. São produtos que podem ser estocados e que são negociados nas bolsas internacionais, tem uma cotação internacional. Eu estou falando do açúcar, do ouro, da carne congelada, enfim. O Brasil é um grande exportador de commodities, como a própria carne, como o açúcar, um grande exportador de soja e um grande exportador de minério de ferro. A mineração, com destaque para o minério de ferro, tem um papel preponderante para a economia brasileira. Veja, quando nós falamos da mineração pelo garimpo, é uma atividade artesanal vinculada ao setor primário da economia, o extrativismo mineral. Mas nesse caso, quando nós falamos de grandes jazidas de produção de minérios, nós estamos falando da atuação de grandes empresas mineradoras, companhias privadas gigantescas que fazem uso de milhares de trabalhadores, ferramentaria, aparatos, equipamentos pesados, sofisticados, caríssimos. Nesse caso, essa produção mineral ela é obtida por um processo industrial. Por exemplo, a Vale é uma das empresas que mais negociam ações na Bolsa Brasileira. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo. A Vale é uma das maiores empresas privadas do Brasil. A Vale não está vinculada simplesmente, né, a antiga Vale do Rio Doce, a atual Vale, não é simplesmente setor primário, não é simplesmente uma empresa de extrativismo. Nós estamos falando de um grupo industrial que explora minérios em larga escala. Nesse caso, já vinculado ao setor secundário da economia. Então, esse escoamento de commodities, dentre eles os minérios, se dá por grandes navios cargueiros. E o nosso maior parceiro, nosso maior cliente é a China, tá bom? Agora, se por um lado você conseguiu perceber que a mineração tem um peso econômico imensurável para um país como o Brasil, vamos lembrar que toda atividade mineradora ela é extremamente agressiva sob o ponto de vista ambiental. Veja, por quê? Porque eu estou falando de extração de minério que está associada à rocha. E para tirar o minério, você precisa tirar a rocha das estruturas de maior profundidade. Então, a atividade mineradora envolve, primeiro, um processo de retirada da cobertura vegetal, o desmatamento, expõe o solo, acelera a erosão, potencializa a erosão, a perda de solo, a perda de fragmentos de rochas. E esse solo, essas rochas vão se depositar no fundo dos lagos, no fundo dos rios, provocando um processo de assoreamento das represas, assoreamento dos lagos, assoreamento dos rios, que é o excesso de sedimentos depositados soterrando esses corpos hídricos. Então, o desmatamento, a erosão e o assoreamento dos corpos hídricos são exemplos do quanto essa atividade é ambientalmente degradante. Porém, pensa,
Quando você lembra de uma grande área de exploração de minério, eu não sei se você já viu, são crateras gigantescas, são crateras enormes, abertas na base das escavadeiras e dos explosivos. É nessas crateras onde é obtida o minério. A pergunta é, onde vai parar todas essas rochas, todo esse solo, todos esses resíduos metálicos? Pensa, todo esse rejeito de mineração, essa sobra de mineração, elas são despejadas nas chamadas barragens de rejeitos de mineração. São áreas onde se mistura rocha, solo, água, resíduos metálicos, produtos químicos utilizados no processo de mineração. Então, aparentemente, são grandes lagos, mas constituídos por esses rejeitos de mineração que a imprensa batizou, chamou também de lama tóxica. E o que mantém essas represas com a água presas, evitando contaminação generalizada, são grandes barragens. Bom, no caso do Brasil, a grande parte das barragens de rejeitos de mineração são barragens construídas a um custo baixo, oferecendo um grande risco de desabamentos, de desmoronamentos e grandes tragédias. Existe um modelo de barragem, a mais utilizada aqui no Brasil, chamada de modelo de alteamento a montante. É o mais barato e o que oferece mais risco de tragédias. Existe um outro modelo, que é o chamado de alteamento a jusante, onde o investimento é maior, o custo é maior para as mineradoras, mas o risco de desmoronamentos é menor. Não preciso nem dizer que no caso do Brasil, nós estamos falando da opção pelo modelo mais barato em grande parte das jazidas minerais, e isso culminou, infelizmente, em duas grandes tragédias recentes na história do Brasil. O rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana, lá em 2015, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. E em janeiro de 2019, uma tragédia de proporções maiores, o rompimento de uma barragem na cidade mineira também de Brumadinho, provocando, nos dois casos, um avanço dos rejeitos de mineração, milhões de metros cúbicos desses rejeitos de mineração, chamado de lama tóxica, sedimento, rocha, resíduo metálico, destruindo lavouras, destruindo cidades, provocando prejuízos, danos, desaparecidos, infelizmente, muitos mortos. Nós estamos falando de um problema de ordem ambiental, mas também de ordem humanitária. Vale a pena lembrar que tanto Mariana quanto Brumadinho são duas cidades mineiras, estão inseridas numa das maiores áreas de produção de minérios do mundo, que é o quadrilátero ferrífero no interior de Minas Gerais, tá bom? Por enquanto é isso, espero que você tenha entendido essa aula introdutória de mineração. Continue estudando, leia, faça exercícios, mantenha sua mente sempre ativa. Um beijo, até a próxima. Tchau!